Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui com o Carlos e a Larissa. Dessa vez é um podcast mais rápido e mais direto ao ponto, com uma pergunta principal. E a pergunta principal é: qual a importância do conhecimento para os dias atuais? Agora eu vou falar um pouco sobre o ceticismo. Na investigação sobre as condições de validade do nosso conhecimento, um grupo de filósofos merece o nosso destaque: os céticos. O termo cético vem da palavra grega skepsis, que significa exame. Atualmente, dizemos que uma pessoa é muito cética é alguém que não acredita em nada, mas não é bem assim. Um filósofo cético é aquele que coloca suas crenças e as dos outros sob exame, a fim de verificar se elas são realmente dignas de créditos ou não. Pirro de Elis é considerado o fundador do ceticismo. Segundo ele, não podemos ter posições definitivas sobre determinado assunto, pois mesmo pessoas muito sábias podem ter posições absolutamente opostas sobre um mesmo tema e ótimos argumentos para fundamentar suas posições. Nesse caso, Pirro nos aconselha a suspensão do juízo e a mantermos nossa mente tranquila, ao invés de enfrentarmos o desgaste de acalorados debates que não produzirão certeza alguma. Devemos manter silêncio e preservar uma atitude de suspeita diante de qualquer tipo de dogmatismo, que já foi falado pelo Carlos. Depois de Pirro, muitos outros filósofos tornaram o ceticismo uma das mais importantes correntes filosóficas até os dias de hoje. Atualmente, alguns céticos defendem o probabilismo ou falibilismo, ou seja, na impossibilidade de encontrarmos verdades absolutas, seja pelas limitações de nossos sentidos e intelecto, seja pela complexidade da realidade. Devemos tratar nossas crenças sempre como provisórias, como quem anda em gelo fino. Desse modo, um cético nunca seria pego de surpresa se algo em que todos acreditavam ser verdade se revelasse falso no futuro. Por outro lado, reconhecer que as verdades são provisórias não significa uma completa inação. Sabemos que os remédios são falhos, mas a única coisa que temos para combater as doenças. Isso é um grande exemplo dos céticos. Então a gente chega à conclusão de que o conhecimento é muito importante para hoje, mas a gente tem que entender, de acordo com os céticos, no ponto de vista deles, não se pode ter uma certeza absoluta das coisas que existem, porque tudo pode ser provado ser falso no futuro, e a gente não consegue ter uma verdade absoluta em cima das coisas, porque uma pessoa pode simplesmente refutar e a outra vai ficar refutando de novo e refuta de um lado para o outro, lado para o outro, e não chega a uma conclusão final. Agora, o Carlos vai falar um pouco sobre o dogmatismo. Bom, de maneira bem resumida, o dogmatismo é uma palavra de origem grega, dogma, que significa verdade incontestável. O dogmatismo afirma que o homem é capaz de atingir a verdade absoluta. Existem três tipos de dogmatismo. O dogmatismo ingênuo, que é aquela verdade de senso comum, é aquela que não tem comprovação científica e geralmente é passada de geração em geração. Por exemplo, o mito que se você comer manga com leite você vai morrer, se você deixar a chinela virada sua mãe vai morrer, e dentre vários outros exemplos. Outro tipo de dogmatismo é o dogmatismo religioso, que, como o próprio nome já sugere, são os dogmas, ou verdades inquestionáveis no âmbito da religião. Vamos supor que um padre chegasse ao povo e falasse: olha, trabalhar de segunda é pecado. Logo, quem seguisse aquela religião não iria trabalhar de segunda, pois não queria desobedecer os dogmas da igreja. Logo, não queria cometer pecados. E por último, o dogmatismo filosófico, e é aquele que é aplicado na filosofia e que, ao contrário do ceticismo, acredita que o homem pode atingir a verdade absoluta de todas as coisas. Olha, sem sombra de dúvidas, o conhecimento é muito importante para a nossa sociedade atual. Por meio do conhecimento, podemos entender mais sobre os problemas de nosso país e sociedade, criando assim opinião própria. E como todos nós já sabemos, infelizmente, o nosso país vem apresentando alto índice de desemprego. Sendo assim, a nossa maior chance de ter um bom futuro são os estudos e o conhecimento em si. E agora, para finalizar, para ter uma visão mais geral, a Larissa vai falar um pouco sobre essa questão mais numa visão científica. Eu vou falar um pouco sobre qual a importância do conhecimento científico para os dias atuais. Para começar, a gente precisa entender que o senso comum não pode ser uma fonte confiável, porque normalmente ele é baseado em crenças, tradições, no senso comum e de uma forma espontânea.
que no caso seria passando de pessoa para pessoa. Mas o conhecimento científico, ele é confiável, é algo mais seguro e eficaz para a gente poder se apoiar. Porque existe todo um caminho a ser percorrido e estudado até que se comprove algo por meio de pesquisas, experimentos e etc. Por isso, o senso comum é um tanto vago, pois não se baseia, muitas vezes, nos fatos que precisariam ser provados. Então é isso, aprendemos um pouco sobre qual a importância do conhecimento para os dias atuais e entendemos um pouco sobre o dogmatismo, o sexismo e um pouco da visão científica. Então esse é o nosso podcast de hoje. Valeu!